Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de junho de 2025. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, né? Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, essa obra maravilhosa do Hermínio. E nós estamos estudando o capítulo Semiologia da Comunicação Mediúnica. Hoje nós vamos começar a estudar o item 11, Condição Pessoal do Médium. Item 11. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, aos amigos espirituais, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos propicia, né? De estarmos aqui estudando, aprendendo, buscando crescer, buscando melhorar cada vez mais, para que a gente possa, né, compreender mais que o Mestre Jesus tem para nos ensinar e compreender também o que os amigos espirituais querem dizer para a gente, né? Nessas mensagens edificantes. Agradecer ao irmão Hermínio de Miranda, que faz esse trabalho espetacular dessa obra, para ajudar os médiuns no seu trabalho mediúnico. Então, assim, envolvidos por essas vibrações, pela presença dos espíritos amigos que chegam também para estudar conosco, te pedimos ao Pai que nos perdoe, que nos fortaleça, que nos dê ombros fortes, que proteja, console, ampare aqueles irmãos nossos que nós sabemos que em algum lugar desse planeta estão passando por aflições, dificuldades, sofrimentos, todos possam ser consolados, Senhor, pelo teu evangelho. E que cada um busque, né, trabalhar sempre em prol da conciliação de todos nesse planeta. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos começar aqui. O capítulo Semiologia da Comunicação Mediúnica, o livro Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, o item 11, Condição Pessoal do Médium. Diz assim. Mas o rosto está no capítulo 17, no meu, que eu parei, essa semana não tenho vindo assistir, só estudou. Capítulo 16, Semiologia. E 16, Capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Item 11. Capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Item 11. O item 11 diz assim: condição pessoal do médium. Então, Hermínio de Miranda diz assim: obrigada. preocupada com esse aspecto crítico da comunicação, Regina é aquela médium que ele estuda, né? Interpelou certa vez o seu amigo espiritual, que lhe respondeu por escrito da seguinte forma. Então, ela fez uma pergunta ao amigo espiritual e ele responde a ela através da psicografia. Ele manda mensagem, e como ela é uma médium psicógrafa, ela vai anotando a resposta dele. Ele disse que sim, a influência do médium, isso são palavras do espírito, se exerce mais nas condições por ele mesmo criadas, para que possamos apresentar o nosso recurso do que propriamente na sua vontade ou na sua personalidade. Então, o médium, ele cria as condições para que a comunicação aconteça, para que aí sim o médium possa auxiliar, ser o intermediário. Então, ele observa
ele vê quais as melhores condições para que a comunicação aconteça, se é psicofonia, se é psicografia, e ele toma decisão. E o médium vai auxiliá-lo. O médium psicógrafo, o Regina, vai ser através da psicografia. Neste exato ponto é que começam as dificuldades. Para que possamos apresentar um trabalho mais ou menos puro e escorreito, aqui quem está falando agora é o espírito. Olha o que o espírito está dizendo. É um amigo espiritual que está dizendo isso. Tá? Para que possamos, os amigos da espiritualidade, para que possamos apresentar um trabalho mais ou menos puro e escorreito, é necessário que encontremos caminho livre, a fim de que o nosso pensamento não tropece nas dificuldades do médium. Então, isso faz parte da resposta que o Espírito deu para ela através da psicografia. Isto é, suas ideias, seus problemas, sua condição moral e intelectual. Idênticas condições são exigidas daqueles que com ele trabalham. Sempre que uma comunicação se apresenta truncada, cheia de dificuldades, né? Mal redigida, quer dizer, mal escrita, é porque teve de passar por uma série intrincada de vibrações contrárias, as quais impediram que o pensamento emitido fluísse em linha regular, sem atalhos, pelo caminho. Aí ele bota os destaques, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, eles é, ele diz que a influência do médium se exerce mais nas condições por ele mesmo criadas, para que possamos apresentar o nosso concurso do que propriamente da sua vontade ou da sua personalidade. Então, ele está dizendo aqui, né, que a influência do médium vai se exercer nessas condições. E eu tinha falado antes que era das condições que o espírito cria, não, é nas condições que o médium cria. Então, o espírito diz assim: a influência do médium se exerce mais nas condições por ele mesmo criadas, para que possamos apresentar o nosso concurso do que propriamente na sua vontade ou na sua personalidade. Então, é o médium que cria as condições para que a comunicação possa acontecer. Por isso ele falou, a influência do médium se exerce mais nas condições por ele mesmo criada pelo médium, para que possamos, os espíritos, apresentar a nosso concurso, a nossa ajuda, do que propriamente na sua vontade ou na sua personalidade. Então, não é tão forte a vontade do médium, a personalidade do médium, mas as condições que o médium apresenta, que o médium cria para que a comunicação aconteça. Aí ele fala, é nesse exato momento que começam as Condições morais, né, Rose? Condições morais. condições morais vão influenciar muito. Sim, Sim. o conhecimento que o médium tem da mediunidade, da doutrina. Então, ele vai dizer que é aí que começam as dificuldades. Então, para que os espíritos possam apresentar um trabalho puro, né, e tranquilo, para que a mensagem venha, né, verdadeira, sem alteração, é um trabalho escorrento que ele usa aqui, é necessário que o caminho esteja livre, que o médium não tenha criado obstáculos, a fim de que o pensamento, o nosso pensamento, quer dizer, o pensamento do espírito, não tropece nas dificuldades do médium. É essa aí, né? São as condições que o médium criou. As condições morais são uma. Então, porque se o médium for um médium cheio de problemas,
É um médium que não conhece direito a doutrina, a moral não é muito boa, é um médium que não quer só ser apenas o intermediário, quer também participar, atrapalhar, influir, dar a opinião dele, ele não deixa a mensagem fluir. É, na- nós falamos aqui, semana passada, né? Eu até coloquei, eu vou voltar um pedaço aqui, lá no item 10. O item 10, vou pular uns 5 parágrafos. Aí tem um pedaço que eu até pedi para vocês grifarem, que diz assim, do item 10 ainda, mas voltando, vem pelo item 11, passa, vem subindo, e diz assim, ó, ele, o médio, é um intermediário, um canal, um veículo através do qual flui a mensagem. O médio tem que entender que ele é um intermediário, um canal. Ao dizer isso, não estou esquecido de que é preciso, ao mesmo tempo, exercer certa vigilância sobre o que se passa durante a manifestação, para que o espírito, por sua vez, não exorbite na utilização dos dispositivos mediúnicos que lhe permitem comunicar-se. Parece que a palavra-chave aqui é autenticidade, sobre o que discorremos alhures deste livro, já em outros momentos. Uma vez que é necessário codificar o pensamento alheio para que possamos compreendê-lo, é preciso ter cuidado para que o teor da comunicação seja autêntico, fiel à sua fonte, expressão correta do pensamento daquele que o emitiu. Disse, aí ele vai falar dos cacos das falhas, né? Quando, em vez de o médio restringir-se do caso do ator ao texto da peça, ele falou que cacos é um recurso que os atores usam, né? Acrescenta palavras ou frases inteiras, sua própria elaboração, nem sempre adequadas ao espírito da peça. Nesse caso, não está sendo fiel ao texto e pondo em jogo a autenticidade do pensamento do autor. Então, muitas vezes, ele também diz que o médium é um canal de comunicação, não inerte, indiferente, mas um simples canal por intermédio do qual deve fluir a comunicação, qualquer do que seja o tipo de faculdade do qual o espírito resolve utilizar-se, do conjunto das que ele dispõe. Então, ele diz aqui, estou convencido de que é por isso que os instrutores espirituais tanto insistem que o médium cultive sua mente, suas emoções e, principalmente, sua ética. Olha aí a questão moral que a Dulcinea falou. A recomendada passividade não quer dizer submissão a qualquer capricho do espírito manifestante, mas o médium deixa de cumprir corretamente a sua tarefa a partir do momento que deseja ser mais do que lhe permitem suas faculdades. Então, voltando agora ao item 11, né, aqui no primeiro parágrafo do item 11, é o que o espírito fala aqui. Para que eles, os espíritos, possam apresentar um trabalho mais ou menos puro, que flua tranquilamente a mensagem, é necessário que encontrem o caminho livre, a fim de que o pensamento do espírito não tropece nas dificuldades do médium. Que dificuldades? Emoções, ética, que ele tenha uma mente, né, equilibrada, harmonizada, essas dificuldades. Se isso não acontecer, a mensagem vai ter dificuldade de ser passada. Aí ele diz aqui, é, ele diz aqui, neste exato ponto, aí começa a dificuldade. Para que possamos apresentar um trabalho mais ou menos puro e escorrendo, é necessário que encontremos o caminho livre, a fim de que os nossos pensamentos não tropecem nas dificuldades do médio, isto é, suas ideias, seus problemas, sua condição moral, intelectual, viu, Dulcineia? Essas são as dificuldades que podem atrapalhar a comunicação. Condição moral, os problemas particulares do médico, o médico que vai para o trabalho, lembrando da conta que tem para pagar, daquela pessoa com quem ele não gosta, seus problemas, não consegue deixar de lado seus problemas. Sua condição, Sim,
sua condição intelectual. Para poder transmitir a mensagem, ele tem que falar direitinho, escrever direitinho, porque o espírito não vai pegar na mão dele e escrever uma frase com concordância verbal, com concordância nominal. Ele É. escreveu o texto. Então, ele tem que saber escrever um texto, porque o texto. Então, isso o médium é que tem que avaliar se ele tem condições, né? Exatamente, tem que ter humildade para entender. Entender que não pode, que tem muitas limitações. No caso, precisa de ter muitas limitações, né? O médium tem que procurar o quê? Se preparar, estudar, É, sem estudar, é verdade. é um bom instrumento. Porque da comunicação, Sim, você pode encontrar vários médios dando. Médios que nunca ouviram falar da doutrina, médios que nunca abriram o livro da doutrina, médios que não estudam o livro. Pode, porque a mediunidade está em todos. Então, sim, então, você pode ter uma pessoa, um amigo, um parente, um vizinho, ou você encontra na rua uma pessoa que, como diz o povo por aí, recebe espíritos. Né? Não é assim que o povo fala? Aí ele recebe. é, Aí essa pessoa começa a falar. Começa a falar o que o espírito está dizendo. Assim diz ela, está falando o que o espírito está dizendo. Fielmente. Ah, pode não estar. O espírito manda a ideia, ela não sabe codificar a ideia, e começa a enxertar o pensamento do espírito com as ideias dela, os tais cacos. E aí ela sai falando, 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 falando. Como é que você vai ter certeza absoluta que o que aquele médium está dizendo expressa o verdadeiro pensamento do médium? Se aquele médium não é um estudioso da doutrina, não estuda os aspectos da comunicação mediúnica, ele está só passando. Como é que você vai saber que ele não está interferindo na comunicação? Que ele não está colocando palavras na boca do espírito? Ah, mas ele está falando tudo que a gente acha que é legal. Ué, de repente, ele está falando o que você quer ouvir, e não o que o espírito está dizendo. Então, ouvir mensagens de pessoas médiuns que não estão devidamente preparadas para esse trabalho, eu acho perigoso. Eu não acho confiável. Porque se a pessoa não conhece nada, não é médium, mas não tem o conhecimento necessário para trazer uma boa mensagem. E, além de tudo, ainda apresenta problemas que, como ele diz aqui, emocionais, às vezes até psíquicos, problemas de depressão, problemas de ética, de moral, você vai ter certeza, você vai pegar essa mensagem e vai botar no seu bolso. É complicado, é complicado. Ah, mas a pessoa é uma pessoa boa. Mas e daí? Quem vai dizer que ela não está sendo manipulada por espíritos com má intenção? Você não está vendo o espírito. O espírito se identificou. Ah, eu sou sua irmã, seu pai, sua mãe, seu amigo espiritual. Você vai ter certeza disso. Ah, mas ele só, esse espírito, pode ser o espírito feminino, mas só diz coisas boas. Mas muitos espíritos, quando querem enganar, eles começam só dizendo coisas boas. E não é só espírito, não. No nosso mundo também encarnado, também é assim. Às vezes, né? Você conhece uma pessoa e a pessoa quer te enganar. Ela vai começar abrindo a boca e falando besteira. Não. Ela vai se apresentar como uma boa pessoa, né, para atrair a tua atenção, para te conquistar. Depois ela dá o golpe. No plano espiritual também. Como é que você vai saber que aquele espírito é um espírito? Ele até pode ser um espírito bom, mas será que ele tem conhecimento suficiente para te dar orientações que você possa seguir? Se o intermediário não é seguro, entendeu? Porque, como ele falou,
O médium é um canal de comunicação, não inerte, não indiferente, mas um simples canal, por meio do qual deve fluir a comunicação qualquer que seja o tipo de faculdade, qualquer que o espírito resolva usar. Agora, se esse médium você não tem certeza que ele é um médium, né? Sem problemas morais, com problemas intelectuais, com a ética perfeita, que ele não tem problemas depressivos, problemas de outro cunho qualquer, sejam problemas bem humanos, que ele não trate desses problemas e que ele não se interessa por estudar, conhecer o fenômeno que ele realiza, como é que você vai dar essa confiança a esse médium? Não pode dar. Não pode dar. Eu acho um risco. Eu acho um risco. Por isso, os amigos espirituais sempre recomendam: o intercâmbio mediúnico deve ser realizado em uma casa espírita com a segurança de uma equipe muito bem preparada para dar o auxílio, o amparo. É assim que deve ser. Porque senão você corre riscos, muitos riscos. E voltando aqui, ele diz assim: acho que vale a pena demorarmos um pouco sobre isto. Sempre me fascina o poder de síntese dos espíritos mais experimentados e evoluídos. Eis aí um desses exemplos típicos, num texto singelo e sumário, no qual se consegue dizer tanta coisa interessante. Podemos observar, portanto, que a interferência do médium nas comunicações que circulam por seu intermédio não resulta de um exercício direto da sua vontade, ou de algum aspecto científico de sua personalidade, mas das condições que ele cria dentro de si mesmo, como que obstruindo os canais por onde deve passar a comunicação, ou criando uma espécie de estática dos circuitos que estão sendo utilizados pelo espírito comunicante. Logo, não é consciente e deliberadamente que ele interfere no teor da comunicação. Porque, às vezes, o médium nem ele mesmo sabe, por falta de conhecimento, que ele está interferindo na comunicação. A não ser naquelas em que ele tem a visão diencefálica. Nós já estudamos isso, né? Visão diencefálica, aquela ligada a uma parte do cérebro, do diencéfalo. Ou audiência coclear, indica coisa diferente do que está vendo ou ouvindo. Nos demais casos, porém, psicofonia ou psicografia, ele não interfere de maneira direta e consciente, mas sim pelas condições que estão instaladas no seu psiquismo, ou seja, ideias preconcebidas, problemas pessoais, posturas éticas, procedimento habitual, deficiências culturais e coisas desse tipo. Por exemplo, tem um tempo atrás, eu vi uma comunicação de um espírito, um amigo aqui até colocou no Facebook. Então, o médium, olha só o que ele diz aqui, o médium às vezes não interfere deliberadamente, tá? E a interferência vem pelas condições que estão instaladas no seu psiquismo. Então, por exemplo, estava naquela época de eleições, aquela coisa arada toda. Esse médium, ele como homem encarnado, ele tinha a ideologia dele. Ele tinha as preferências políticas dele, ele tinha as ideias dele como homem, como cidadão, tá? As suas preferências e coisas desse tipo, como todos nós temos. Como todos nós temos. Ele é uma comunicação do espírito.
um espírito famoso, um desses espíritos famosos. Não lembro se foi o doutor Bezerro, foi outro. Uma comunicação dessa. E quando a pessoa recebeu a comunicação, alguém entrou em contato com essa comunicação, essa pessoa tinha preferências também muito similares à do médium, muito similares. Questões políticas, essas coisas todas. Quando publicaram no Facebook, aí a pessoa deve falar, olha, leia essa comunicação, não sei o que. Eu comecei a ler um espírito dando opiniões sobre a política nossa no momento no Brasil. Era aquela briga, aquela confusão, Bolsonaro, Lula, né? O espírito tomando partido por um candidato. O espírito tomando partido pelas ideias que aquele grupo ideológico tinha, né? E aí você olhava e você dizia, meu Deus, vamos parar para pensar. Será que nós realmente acreditamos que os espíritos superiores, e o nome do espírito que assinava era o espírito que eu considero superior, vai discutir a política do Brasil? Quem é melhor para ser presidente do Brasil? Vai discutir aquelas ideias, bandido bom, bandido morto, use arma, não use arma, faça aborto, não faça aborto, associe-se à direita, seja contrário ao comunismo, ao socialismo, a esquerda é socialista, é comunista, a direita é Deus, pátria e família. Vocês acham? Vocês imaginam o Emmanuel fazendo um discurso desse? Vota em fulano de tal, que o fulano de tal não é bom. Bandido isso. Nós temos que ter arma para termos de segurança. Sabe aquela coisa que o povo discute sobre política? Aí eu fiquei olhando assim, não é possível. Eu não imagino o espírito descendo ao nosso nível, né? Para a gente discutir aqui o que aconteceu ali, quem discutiu lá, o que o deputado ABC falou, o que o outro deputado CDL deixou de falar. O que não? Claro que não. Está lá a assinatura do espírito. Ô, Rosa, Deixa eu só terminar aqui. A comunicação pode ter vindo, sim, mas o médium, foi o que ele falou aqui, ó. Ele diz aqui, que o médium, às vezes, não interfere de maneira direta, inconsciente. Tipo assim, o médium diz assim, eu vou mudar essa comunicação. Entendeu? Ele está dizendo isso. O médium não fala isso, muitas vezes. É de uma forma inconsciente. Aí ele vai interferir o seu procedimento habitual, suas deficiências culturais, suas preferências políticas, seus preconceitos, que é aqui, ó, tudo isso é na mente dele. Na hora que ele pega o pensamento do espírito, ele vai colocar ali, esse pensamento vai passar pela mente dele. E ele vai influenciar com tudo isso que ele carrega do psiquismo dele. Fala, Márcia. Márcia falou primeiro. então, uns médios, assim, com bastante experiência, como é que se deixam levar por esse tipo de mensagem? Que simplesmente não estão bem. Têm a experiência, às vezes, do trabalho de psicografia, psicofonia, mas não têm o conhecimento, o estudo de como É como se não tivesse introduzido os ensinamentos dentro de si. Exatamente. Você quer ver uma coisa? Só para a gente entender como é que esse negócio funciona. Quando nós estudamos aqui o livro dos médiuns, na última aula, foi dia 13, nós estudamos a questão 110 de O Livro dos Médiuns, que está na parte segunda, capítulo 6, das manifestações visuais. A questão 110, olha só o que Kardec fala. Longe estamos de considerar como absoluta, como perfeita,
e como sendo a última palavra, a teoria que apresentamos. Tudo que ele trouxe, ele está dizendo, tudo que eu falei, tudo que você vai encontrar nesse livro, Livro dos Médios, eu, Kardec, não estou dizendo que é perfeito. Eu não estou dizendo que é a última palavra, que eu disse tudo, que é a última palavra. Não escutem mais ninguém. Ele não está dizendo isso. Muito pelo isso. Longe estamos. Aí, novos estudos, sem dúvida, completaram. Ora, se ele está dizendo que novos estudos virão completar a teoria que ele trouxe, ele está dizendo o quê? Que ela não está completa. Não é? Se eu digo para você assim, Márcia, Sim. você está vendo essa toalha aqui? Eu bordei, mas eu não terminei. É preciso que alguém termine, complete o meu trabalho. Eu estou dizendo que o meu trabalho não está pronto. Então ele diz, novos estudos, sem dúvida, para não restar dúvida, a completarão, retificarão. Retificar é corrigir. Ou corrigirão mais tarde. Se é para corrigir, ele diz o quê? Que eu posso ter dito algo que não é correto nem perfeito. Então, alguém no futuro, os estudos, poderá corrigir o que eu disse. Por isso tem tantas obras complementares para nos ajudar. Que a gente chama de obras subsidiárias. Então, ele falou isso porque ele sabia que ele não podia dizer, eu disse tudo, ponto final. Mas você encontra hoje pensadores espíritas que dizem lá, se não está em Kardec, eu não posso aceitar, porque tem que estar em Kardec. Kardec não falou sobre isso, então não posso. Uma questão que o pessoal fala, a questão das cidades espirituais, como o nosso lar e outro. Isso é uma balela de André Luiz de Chico Xavier, que Kardec não tocou nesse assunto. Mas Kardec falou, eu não disse tudo. E longe está, né? Ele deixou bem claro aqui, longe está de ser considerada a teoria que eu trouxe como absoluta e como sendo a última palavra. Então, ele não falou sobre as cidades, ele não falou muito a fundo sobre plasticidade, ele não falou nada disso. E outras coisas ele não pôde falar, porque a ciência da época dele não é como a ciência de hoje. Então ele disse, outros virão para completar a minha teoria, foi o que se falou, as obras complementares, obras subsidiárias. E poderão até retificar, corrigir coisas. Eu disse. E que a ciência hoje poderá investigar e dizer, não, isso aqui que o Kardec falou não é bem assim. Mas a gente tem que levar em consideração que, na época que ele falou, a ciência ainda não tinha descoberto isso. Entendeu? Então, Kardec deixou a coisa muito clara. Mas algumas pessoas colocam na boca de Kardec coisas que Kardec não disse. Se não está em Kardec, eu posso. Mas ele falou. Essas pessoas que acham isso, ô Rose, são pessoas que parece que estão engessadas, né? Não abriram a mente. Não, ô Márcia. Com certeza, nunca refletiram nessa questão 110. São pessoas que passam o olho correndo por cima dos livros do Pentateuco. Não mergulham para analisar questão por questão, como nós fizemos na última aula da questão 110, como a gente sempre volta para falar. Entendeu? Então a pessoa faz. Aí vem o caso
Aqui que a gente está falando. A pessoa pega uma psicografia dessa, lê, opa, a psicografia diz o que eu gostaria de ouvir. Então eu vou passar à frente. Vou passar à frente. Mas não para refletir. Que espírito superior vai entrar em brigas ideológicas, políticas? Está na cara que de duas uma. Ou o médium mistificou descaradamente, botou a sua própria ideia e assinou o nome do espírito. Aconteceu isso daqui, que ele diz, né? Às vezes, ele diz aqui, ó, nos demais casos, porém, psicofonia ou psicografia, que são as mais famosas, né? Ele, o médium, não interfere de maneira direta e consciente, a tal da mistificação, mas sim pelas condições que estão instaladas no seu psiquismo, na sua mente. Ou seja, ideias concebidas. A pessoa tem essa ideia preconcebida instalada na mente dela. Se o espírito manda uma mensagem que não toca no assunto, ou passa muito superficialmente do assunto, ela já enxerta, alimenta aquela ideia com as suas ideias preconcebidas, com seus problemas pessoais, com suas posturas éticas, procedimento habitual, deficiências culturais e coisas desse tipo. E aí a Ô, pessoa... Rose, ô, Rose, também eu percebo o seguinte, além desses nossos irmãos não estudarem, eles não sabem fazer aquela leitura nas entrelinhas, não lê nas entrelinhas, e também não filtra, porque como um médico, como você escutou, essa mensagem passa e passa adiante, assim como eu recebo também algumas. Eu as deleto, simplesmente, não falo nada, porque isso não, que o Kardec deixou em aberto. E algumas pessoas, como a Márcia falou, elas estão engessadas. Não está em Kardec, acabou, isso daí está retrógrado, isso daí é você que inventou, não quer saber se foi inventado, se foi, como é que se chama, enxertado mesmo. Não, não quer, porque um espírito reto, que tem uma condição ética, uma condição moral, ele não ia dar uma mensagem dessa falando sobre política, dando opinião, nada disso. Isso a gente tem que ter um discernimento, Você quer uma coisa? Quando, um senso crítico. quando houve essas campanhas aí, essas ideias aí, nós sabemos, você pode até não gostar da ideia, mas nós sabemos que aquele que é espírita, cristão, verdadeiro, é contra o uso de armas, é contra a pena de morte. Ah, mas ele matou 10 crianças. Não pode matar. Mas não pode matar. Arma. Quem tem que usar arma é quem está preparado para usar arma. São as Forças Armadas, a polícia. Aí, alguns espíritas, se dizem espíritas, olha, eu sou contra o uso de armas, mas eu acho que as pessoas têm direito a se defender. Ora, se você pega uma arma para se defender, você está pensando em usar essa arma como? Para fazer cosquinha em quem te ofendeu? Não, é para ferir. A pessoa invadiu minha casa. Eu pego a minha arma e vou me defender. Eu pego a minha arma matar. Para matar aquela pessoa. Pronto, você está contrário à lei divina. Não, mas ele entrou na minha casa, eu tenho direito de defender minha propriedade. Quem disse que a propriedade é sua? Quem sabe, como disse o Chico uma vez para um amigo, ele levando o teu relógio, o teu carro, você não estará só devolvendo o que você roubou em outro momento, em outra vida.
Uma vez um amigo do Chico disse, acho que eu estou muito triste, porque roubaram isso meu, daquilo. O Chico falou, meu amigo, pense assim, você não foi roubado, você está devolvendo. Foi Devolvendo. quando invadiram o escritório dele. Ah, foi. É assim, sim. E ter arma dentro de casa. Vocês viram o que aconteceu há pouco tempo, acho que foi em Mato Grosso? O pai, que tinha uma arma, botou a arma em cima de uma mesinha, a criança de 2 anos pegou a arma, manuseou. E o pai sabia onde estava a arma, em cima de uma mesa. Ele botou a arma em cima da mesa. Ele está sentado com a mãe conversando, o garotinho de 2 anos pegou a arma, se virou, a arma disparou, matou a mãe. Primeiro, se ele tem arma, o que aquela arma tinha que estar fazendo carregada em cima da mesa? Se ele não tivesse a arma, e a criança, na hora que a mãe caiu, correu para se abraçar com a mãe. Olha o trauma dessa criança. Ele vai estar sendo processado por homicídio culposo, né? Quando não há intenção de matar. E aí? Uma família desfeita, uma desgraça acontece. Por quê? Aí a pessoa vai dizer assim, mas estava na hora dela morrer. Quem disse? Ela pode ter morrido por uma imprevidência. E foi uma imprevidência. Você pegou a arma carregada. Você está na varanda, sentado, conversando com sua mulher. Chega, detalhe, ele não tinha autorização para usar arma. Você chega em casa, mesmo que tivesse autorização, pega a arma. O que você tem que fazer? Já que você quer usar, tira as balas e guarda. A arma num canto e as balas em outro. Não é guardar tudo junto. Arma e bala tudo junto. Eu sei porque eu digo que meu pai era militar. Então, meu pai tinha uma arma. Então, meu pai guardava o revólver dele num lugar, no armário, e as balas em outro lugar, que a gente não sabia. Se encontrar a arma, não vai disparar, que a bala não está lá. Então, ele chegou com a arma, em vez de guardar a arma, ele deixou a arma ali, na varanda, em cima da mesa. E entabulou a conversa com a mulher, esqueceu da criança. A criança, vendo uma arma curiosa, pegou, disparou. Quem vai dizer que estava na hora daquela mulher morrer? Mas nesse caso, não é o pai que responde, O pai vai porque o filho tinha 2 anos? O pai que está sendo processado, o pai, por homicídio culposo. O pai está sendo processado. E o conceito tutelar está verificando se deixa a criança com ele, né? Porque ele, com ele é um ou não, ou se tira a criança, dá para o avó, tudo mais. Porque ele se mostrou Complicado. responsável para cuidar do próprio filho. Quem disse que aquela mulher morreu antes da hora? Claro que morreu. Alguém nasce para morrer assassinado pelo próprio filho? Claro que não. A pessoa que se joga, que atravessa a Avenida Brasil debaixo do meio dos carros, morreu na hora certa ou não morreu por imprevidência? Ela morreu por imprevidência. Aí a pessoa se diz espírita. Mas eu tenho que respeitar as pessoas que querem ter uma arma dentro de casa para se defender. Eu sou espírita. Eu sinceramente, eu acho que certas pessoas merecem a pena de morte, mas eu sou espírita. Entendeu? A pessoa quer fazer o espiritismo à sua moda. O Divaldo falava que ele prefere morrer do que ter que matar. Exatamente, o Chico também dizia que prefere, né? O Então, certo é esse, né, Rose? exatamente. Porque olha a dívida aí. É aquela questão. O médium, ele tem as ideias concebidas dele, que ele pode colocar numa comunicação. Agora, quando você está estudando, e o estudo pede discernimento, você pega uma comunicação e você analisa. Analisou em quê? Eu vou analisar essa comunicação nas bases das leis divinas, que eu sei direitinho todas elas, que eu estou aqui na minha consciência. Quando você lê alguma coisa que vai de contra aquilo, você não dá um arrepiozinho. Você diz assim, isso aqui não passou bem, né? Isso arranhou, passou arranhando, pronto. Passou arranhando.
Não é ensino de Jesus. Ou então você imagina assim, vou imaginar essas palavras na boca de Jesus. Melhor filtro, então, não tem. Você imagina Jesus fazendo o L, ou então dizendo Deus, pátria e família, fuzila, mata, eu não sou coveiro, faz assim, faz assado, bandido bom, bandido morto. Imagina! Pensa assim, Jesus falando isso, vai arranhar em muito. Então não faça porque não é. Mas como nós temos nossas ideias pré-concebidas, a gente pega, tipo assim, a forma é quadrada. Você pega o bolo redondo, enfia dentro da boca da forma quadrada e vai, pega o bolo, amassa aqui, né? Amassa aqui, amassa aqui. Aí você diz, tá vendo? Entrou dentro da forma quadrada. Se ele era redondo, o que você tem que fazer? Você teve que amassar o bolo para ele ficar e encaixar ali. Aí você diz, aqui, ó, tá aqui, ó. Entrou. Mas como é que ele entrou? Você forçou a barra. Então, a gente tem que ver isso. Para isso a gente estuda, para analisar quando um bolo quadrado, quando um bolo redondo entrou de uma forma quadrada. E você vai dizer, isso não é. Por isso que tem muita gente dizendo que houve aí aquele censo e o número de espíritas diminuiu. Aí vem aqueles caras analisarem por que que diminuiu. Diminuiu que o espiritismo, então, essas ideias, aquelas ideias tradicionais em relação à sexualidade, em relação a isso, em relação àquilo outro, sei lá, né? Tem essa questão da sexualidade LGBTQIA+, PTO, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Mas a gente sabe. Não, isso é normal, é natural. Mas a gente sabe por quê. A gente já tem pelo menos uma ideia básica do porquê o espírito reencarna trazendo essas questões envolvendo a sua sexualidade. A gente já sabe, na base, a gente já sabe. Só que as pessoas vão colocando os famosos penduricalhos para não aceitar que são questões íntimas da criatura que não estão resolvidas. As questões do sexo são aquelas questões mais antigas de desequilíbrio do espírito. Desde que o homem é mundo, o homem está no mundo, desde que começou a haver aquelas dominações, o homem e a mulher tiveram problemas relativos à sexualidade. Vou citar um aqui, em basiquinho. Idade Média, quando um senhor feudal era dono de uma grande extensão de terra, havia centenas de famílias ou milhares de famílias que viviam sob a sua proteção. Senhor feudal. Havia um costume, isso lá em 1200, 300, 400 e pouco. Quando uma jovem, imagina uma menina de 15, 16 anos, ela se casava com seu noivo, podia ser um casamento arrumado ou um homem apaixonado. Muitas vezes o senhor feudal reclamava o direito da primeira noite. Então, aquela noiva tinha que passar a primeira noite dela com o senhor feudal. Se a família não permitisse, ele mandava matar a família toda. Imagina uma jovem de 15 anos, que naquela época de sexo não sabia nada, 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 que é oferecido em casamento, né? Alguém até da própria família, ou um jovem ali, faz todo aquele casamento. Depois, em vez dela ir para a casa dela, vai passar ela tinha que ir para o castelo. Passar a primeira noite, tudo que às vezes com psicopata, que muitos deles eram. Como é que esta jovem se encontrava no outro dia? Totalmente desequilibrada, ter sido estuprada das maneiras mais terríveis, algumas até morriam durante o ato sexual. E depois ele pegava essa jovem, entregava o marido. Essa jovem, essa mulher,
Ia passar o resto da vida dela com traumas profundíssimos e outras coisas terríveis que aconteciam, né? A gente sabe. Lembra dos escravos? Não só os escravos negros, mas os brancos também? Quantas escravas eram estupradas, né? Meninas de 10, 11, 12 anos, pelos feitores, pelos senhores de escravo, não é? Não eram só meninas, não, também meninos, porque o homossexual não nasceu a partir do século XX, não. Muitos desses senhores de escravo eram homossexuais. Quando havia festa na sua fazenda, eles tinham as senzalas separadas para os garotinhos. Então, às vezes, à noite saía ele com um amigo e eu tenho aqui um presente do meu compadre. Era um garoto de 12, 13 anos. O compadre dele fazia o que quisesse aquela noite com aquela criança. E outras barbaridades que a gente sabe da vida. Então, tudo isso criou traumas terríveis no nosso psiquismo. Porque hoje eu estou como mulher, sofro todos esses traumas. Amanhã eu reencarno como homem. Então, muitas vezes eu vou fazer o quê? Querer implementar aquilo que eu sofri no outro. E aquele espírito que sofreu todas as humilhações como mulher, reencarna como homem, vai querer fazer isso. Aquele que era homem, reencarna como mulher, vai sofrer as humilhações. Então, a questão sexual é uma das questões que mais traumas trazem para o ser humano. Até hoje. É difícil hoje você encontrar uma pessoa que não tem um quezinho, um probleminha relacionado à sexualidade. Logicamente, alguns espíritos não conseguiram superar isso durante as várias milhares de reencarnações. E reencarnam hoje, trazendo, às vezes, essa coisa de eu não sei quem eu sou, eu não quero ser nada. Entendeu? Porque tem aquele também, uma letra dessa aí, é aquele que ele diz que não é nada. Eu não quero. Tem um que diz que eu não quero ser identificado nem como feminino, nem como masculino. Olha a cabeça dessa criatura. A gente que estuda sabe de onde é. Mas como a doutrina não diz que letra ela aplaude, ou que letra ela é a favor, ou que letra ela é contra, ela traz isso. São questões dos espíritos que nós vamos levar ainda muito tempo a resolver. Aí a doutrina, aí alguns dizem, é tradicional, ela é daquela coisa antiga, entendeu? E as pessoas vão falando, mesmo, né? Tem que aceitar, tem que isso, tem que. Eu acho que a gente tem que respeitar a todos. Temos que respeitar a todos, mas nós temos que saber o porquê dessa questão. Só que as pessoas não estão preparadas para entender o porquê dessa questão. Ela quer dizer, eu sou isso, a letra J, a letra P, Z, U, mas eu não tenho nenhuma questão psíquica relacionada à sexualidade. Entendeu? Eu escolhi essa letra do alfabeto, mas eu não tenho. E quer que você entenda que ela é aquela letra, mas ela não tem questões emocionais, psíquicas relacionadas a sexo. Claro que tem. Quem não tem? Quem não tem? Não é? Quem não tem? Então, quando isso extrapola, na base do problema está isso. Enquanto isso não for resolvido, vai aparecer letra do alfabeto. Cada dia é uma coisa mais louca. Vocês estão percebendo? Como cada dia é uma ideia nova, eu sou isso, aquilo. E aí as pessoas dizem que a doutrina é radical, está diminuindo o número de espíritas, que o espírito não aceita isso, não aceita aquilo. Não é questão de aceitar ou não. A gente respeita, mas a gente tem que entender que o problema está aqui. São questões íntimas, emocionais, que nós ainda não superamos. Foram milênios de sofrimento, de abusos que homens e mulheres sofreram. Que quem é homem hoje foi mulher em algum momento. E quando foi mulher, sofreu abuso. Quem é mulher hoje foi homem no passado e proporcionou abusos
a mulheres. E com isso não ficar resolvido do nosso psiquismo, a gente vai ficar inventando letra. Mas a gente respeita. Mas a gente respeita. Mas a gente não pode tomar partido. Entendeu? Nem aplaudir certas coisas que a gente vê. Então, ele diz aqui, ó, eu vou ler mais um pedacinho. Então, essas ideias preconcebidas, elas vão interferir na comunicação. Porque o médium, mesmo inconscientemente, vai alterar alguma coisa. Ele diz aqui, por exemplo, a pessoa de temperamento violento, agressivo e impaciente, que funcionar como médium oferece condições apropriadas a um espírito também dado à violência, agressividade, impaciência, que encontra nela os circuitos como que já ligados para esse fim. A pessoa é violenta, agressiva, orgulhosa. Se o espírito vem dar passividade através dela, esse espírito vai encontrar nela o quê? As condições apropriadas da comunicação. Simplesmente. Agora ele vai dizer aqui, podemos, por outro lado, imaginar as dificuldades que nela vai encontrar o espírito pacífico. Chega um espírito pacífico para dar comunicação com um médium que é altamente violento, agressivo. Esse espírito vai encontrar dificuldades para enviar sua comunicação através daquele médium. Então, isso aqui, podemos, por outro lado, imaginar a dificuldade que nela vai encontrar um espírito pacífico, sereno, moderado, para fazer esse médium veicular, quer dizer, transmitir uma comunicação aconselhando a paz, a serenidade, a moderação. Imagina um espírito assim falando através de uma pessoa altamente violenta. Como é que esse médium vai conseguir transmitir esse pensamento de paz e serenidade se ele não tem isso dentro dele, no psiquismo dele? Não vai dar problema? Ele vai até falar algumas coisas de paz, mas vai vir, ó, cheio de ranhuras. Aí ele vai dizer aqui, ó, não que o médium se oponha deliberada e conscientemente aos termos da mensagem falada ou escrita. O médium até pode achar legal a mensagem que o espírito está trazendo. O espírito comunicante é que precisa fazer um grande esforço para vencer resistências e obstáculos implantados por toda parte do psiquismo do médium. Isso que, às vezes, se o espírito é bom, superior, ele faz a possessão. A possessão afasta o espírito do corpo e se apodera da mente do médium, do cérebro do médium, e manda a comunicação. Mesmo assim, pode ser que ele tenha alguns probleminhas, mas não será tanto quanto ele teria se o médium tivesse ali. Entendeu? Porque mesmo afastando o médium, ficam os resquícios, mas isso vai ser, a interferência vai ser menor. Então, alguns podem até fazer isso, né? Então, diz aqui, o espírito comunicante é que precisa fazer um grande esforço para vencer resistências e obstáculos implantados por toda a parte do psiquismo do médium, a fim de obter um mínimo de autenticidade para a mensagem, que porventura deseja transmitir por seu intermédio. Não é de se admirar, em casos assim, que a mensagem saia truncada. Então, vai ser difícil para o espírito? Vai. Porque se aquele médium é belicoso, vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque esse médium, quando vier aquela mensagem de paz, não é do habitual dele. Não é do habitual dele.
Mesmo que ele seja uma pessoa boa ou médium, mas aquilo não condiz com o que ele gosta. Né? Não condiz. Às vezes é um médium aqueles médicos que gostam de ver muito filme de guerra, muita coisa violenta. Além de ser violento, ele gosta dessas coisas. E aí chegou a mensagem, o espírito, né, um grande, falando de paz e amor. Mas o esforço que esse espírito vai fazer, mesmo assim, ele não vai conseguir passar uma mensagem perfeita, por quê? Porque ele também não pode alterar, mexer no cérebro do outro. A interferência tem o seu limite, entendeu? Ele também não pode. Não vou tirar esse cérebro e botar outro. Não pode, porque o médium tem que mudar as condições dele por ele mesmo. Ele que tem que buscar se apaziguar. Então não adianta os espírito dizer assim, ó, eu vou mexer aqui no cérebro dele, onde tem essa coisa de violência, vou apagar isso e vou botar uma bandeirinha com a pombinha. Não pode. Isso é uma coisa que você tem que fazer em você. Fala, Denise. Principalmente que o médium, ele tem que viver isso para ele poder passar, né? Ele tem que viver isso. E a comunicação também, muitas vezes, é até para chamar a atenção dele em relação a esse assunto, né? Porque a gente sabe que é um planejamento e que você, nessas reuniões, você já tem o espírito já lá combinado, já tudo arrumadinho, que vai dar comunicação por você, não é isso? Porque você também precisa daquela mensagem. Se eu estou entendendo certo, é assim mesmo que funciona? Aquela mensagem, né? Os espíritos que são orgânicos, que vão ser trabalhados através de você, da mídia, são espíritos que são condizentes com você, com o seu jeito. Você pode ver que tem médios, e a gente tem sempre aquele médio, né? Que ele sempre dá muita comunicação daqueles espíritos mais violentos, mais agressivos, né? Então, tem as suas características, e você percebe, poxa, esse médio dá sempre comunicação desse tipo, porque é o tipo, as características do médio. Agora, a gente tem que trabalhar o quê? A gente tem que trabalhar tudo. Daí que eu falo a importância do estudo do livro Sermão do Monte. Estudar Jesus, gente, para a gente ir apaziguando essa batalha, esse inferno que há dentro de nós. Porque dentro de nós vivemos, estava estudando isso hoje no livro, né, Evangelho de João, você vê, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3 fala, né? E na casa de meu pai há muitas moradas. Do item 1 ao item 5, ele vai falando sobre essas moradas. Planeta Terra, quando foi criado, ele é um planeta primitivo. Jesus veio, ele não veio para organizar o planeta e depois que ele virou para as expiações, ele foi embora para voltar. Não, ele é um planejamento. Desde o momento que se pensou em fazer mais um planeta, até esse planeta virar perfeito, morada de espíritos puros, Jesus fez todo esse planejamento. Tudo foi planejado. E Jesus está no comando. Então, quando o planeta é primitivo, não havia homens nesse planeta. Quando o planeta dá um salto, sobe o degrau, vira provas e expiações, é que os homens chegam. Nós só chegamos ao planeta como homens quando o planeta se torna um planeta de provas e expiações. E ainda somos, e isso tem muito tempo, que esse planeta é de provas e expiações. E nós vamos subindo o degrauzinho. Então, esse planejamento feito por Jesus não vai durar 1 ano, 10 anos, 100 mil anos, não. São milhões de anos. Milhões de anos. Até que se conclua esse planejamento. Que é o quê? Planeta ser um planeta celeste. Então, o planejamento de Jesus é esse. De primitivo, quando ele foi criado, a perfeito. Planeta de celeste.
Então, nós ainda temos dentro de nós muitos conflitos a serem resolvidos. Muitos conflitos. E Jesus é aquele que está na frente de todo esse trabalho. Ele está na frente de todo esse trabalho. E ele vai dirigindo esse trabalho, né? Então, ele diz aqui o Haroldo Dutra Dias, no livro, esse livro aqui, gente, eu aconselho a vocês, comprem esse livro, o Evangelho de João, Haroldo Dutra Dias, volume 1. Já existe o volume 2, interpretado e comentado. O Evangelho de João, Haroldo Dutra Dias. Tem o volume 1 e volume 2. O volume 2 é amarelinho, o volume 1 é azul. Então ele diz aqui, ó, primeiro ele diz que Jesus estava no mundo e o mundo, por meio dele, foi feito. E o mundo não o conheceu. Ele veio para as suas próprias coisas, mas nós não o acolhemos. Jesus arquitetou o mundo, mas o mundo não o conheceu. Como está, então, a Terra num estágio de expiação e provas, porque quando Jesus veio ao mundo, o mundo já era de expiações e provas. É difícil para os habitantes do planeta Terra reconhecerem um padrão moral e de perfeição tão apurado quanto o de Jesus. Estamos falando de mais de 22 bilhões de seres que ainda não têm reconhecido e acolhido a proposta de Jesus, que não estão aptos a compreender esse padrão moral, essa diretriz oferecida generosamente por Deus. Não foi Deus que nos ofereceu Jesus? Está lá na questão 625, de Um dos Espíritos. Né? A evolução não dá saltos, demora, leva tempo. Por isso a constatação de João. Ele veio, João falando sobre Jesus, para suas próprias coisas, mas os seus não acolheram. Quem não acolheu? Os seres que vivem na Terra, encarnados e desencarnados. No versículo 11, João salienta que os seus, os tutelados do Cristo, os espíritos em aprimoramento do planeta Terra, ainda não acolheram essa proposta que o Cristo representa. Ainda isso não é uma situação definitiva. A lei de progresso é um determinismo divino. Todo o universo está em processo de aperfeiçoamento constante, infinito. Depois ele vai dizer assim, ó, o Cristo, depois ele diz assim, nós vamos nos aproximar de Deus, mas jamais seremos Deus, jamais nos tornaremos iguais a Ele, porque só Ele é absoluto. Aí ele diz aqui, um Cristo, um co-criador em plano maior, feito Jesus, Espírito perfeito, está muito próximo de Deus e se aproxima cada vez mais do Criador, mas nunca chegará a ser Deus. A lei do progresso vale para tudo, porque Deus não cria o produto final. Entendeu? Deus cria sementes, porque tudo tende a evoluir, a se aperfeiçoar, a se construir com o próprio esforço. Esse é o resumo de evolução espiritual. Mas ele diz uma coisa importante aqui ao final. Não obstante, quer dizer, apesar disso, vivemos um momento de rebeldia, porquanto não acolhemos, não aceitamos, não concordamos, queremos fazer tudo do nosso jeito. É fantástico esse livro, gente, é fantástico. É fantástico. O Evangelho de João, interpretado e comentado, volume 1 e volume 2. Então, esse é o problema. Não adianta teimar. Jesus trouxe a verdade. A gente quer inventar moda e acaba quebrando a cara.
E por inventar moda, você às vezes atrasa o seu processo evolutivo em 100, 200, 300 anos ou mais. Se a gente se conscientizar disso e seguir o que Jesus orientou, a gente evolui mais rápido. Mas mesmo esse rápido vai levar um certo tempo, né? Essa frase é perfeita. Deus não cria o produto final. Ele não criou o espírito puro. Ele criou sementes. Então a gente tem que se conscientizar disso. É o caso aqui do médium. O médium tem que estudar, tem que compreender o que é que ele está fazendo, tem que procurar se evangelizar, tirar essas ideias preconcebidas, ideias que vêm do orgulho, da vaidade, do egoísmo, procurar sanear sua mente. Daí a importância de estudar Jesus, que aí a gente vai, tirando aquelas coisas velhas, enquircalhadas, aquelas teias de areia da nossa mente, e colocando Jesus, que nunca forçou ninguém, nunca violentou ninguém, era só amor. É lógico que não vai ser uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, mas você pode começar agora. Por isso que eu convidei muita gente, eu botei lá, venham estudar conosco o Sermão do Monte. Que essas coisinhas que a gente vai falando é que vai melhorando o nosso psiquismo. E assim nós vamos tirando os obstáculos, né? Essas resistências, esses obstáculos implantados no nosso psiquismo. E aí a mensagem do Espírito pode passar, como ele diz, escorreita, perfeita, né? Sem estar truncada. Olha que coisa maravilhosa. E tudo isso passa por Jesus. Tudo isso passa por Jesus. Bem, gente, a gente vai parando aqui o nosso estudo de hoje, tá? Semana que vem, dia 26, a gente vai começar aqui, ó. Conheço um exemplo eloquente de tal situação. Coloca aí a data. 26/6/25. Conheço um exemplo eloquente de tal situação. É claro, gente, que muita gente que nos ouvir vai dizer, isso é bobagem, fica falando só essas coisas, né? Muita gente não vai concordar. Tem que estudar mediunidade, ciência, esse negócio de evangelho, Jesus. Aí começa a criticar, negócio de Jesus, evangelho, sermão do monte, né? Isso é coisa de igreja. Não interessa. É isso. É isso. Ô, Rose, mas a gente aprende, vamos, vamos colocar isso também, porque a gente aprende e repete igual o papagaio. Quando a gente, a gente aprende realmente raciocinando. E olha só, mais de 20 anos dentro do evangelho, que eu digo assim, entre aspas, dentro da igreja evangélica, vamos dizer assim. Não, é assim, vamos dizer, não, foi assim. Estudando a Bíblia de cabo a rabo, eu fiz. Ai, meu Deus do céu, meu nariz está sangrando. Enfim, eu estudei muito, cara, mas a minha compreensão que eu tenho hoje é completamente diferente daquilo que eu aprendi. Sabe por quê? Aí eu percebi que eu repetia, igual papagaio, eu repetia aquilo que eu aprendia. Raciocinando agora é outra coisa. Exatamente. E tudo que você aprendeu não está perdido, vai ser útil. Vai ser útil. Não, Você vai entender melhor, né? eu sei que vai ser útil. E eu pensava, e olha só, para você ver que a cabeça da gente, como é que funciona. Eu achava, gente, para que eu estudei tanto? Vou levar isso para onde? Entendeu? Agora eu sei para onde que eu vou levar. Toda vez aqui, 15 minutinhos, tá? O tempo suficiente para converter, a gente retorna para o estudo desse livro, ó, Luz do Mundo. E tome Evangelho. E vamos de Evangelho, né? Denise, vai começar onde?
Fala aí para gente. Hoje é o capítulo Ensina-nos a Orar, capítulo 5. Tá, liga o microfone. Ainda estamos no 4, Aí, tá? qual parágrafo? Hum, vou dizer aqui, ó. O 4 é a regra de ouro. É Uma mais página, duas, três páginas. Na quarta página, na parte assim, que está escrito assim: o homem mau parece dizer, tudo bem. Parece dizer, está está enfermo. o adversário infeliz caminho para o Isso, aí mesmo. último. Então, vou dar uma paradinha aqui. Eu vou passar para a Ok. Denise.